Aleluia. Louvamos a Deus. Hoje, nosso culto muito especial, culto de ceia, culto principal do mês. E estamos em meio a um feriado que não tem nada de feliz, não tem nada de alegre, um feriado que não tem nada de bom, mas que para muitos parece a liberdade. Estamos ao meio a um período de carnaval. E carnaval, ele significa festa da carne. E cada vez mais a mídia tem deixado claro o propósito do que é o carnaval. Contar o que muitas pessoas pensam, acham, imaginam ou acreditam. O carnaval é a festa do diabo, é a festa da carne. E se você, meu querido irmão, se porventura você se agrada de alguma coisa, ou até mesmo pensa em participar ou participou, peço que você reveja a respeito disso. Porque a festa da carne, Deus não está. Nesse lugar, Deus não habita. Nesse lugar, o Senhor, Ele não faz parte. Recentemente eu vi alguns vídeos na internet onde alguns pais de santos falando abertamente, claramente, dizendo que tal religião tem a sua festa, tal religião tem a sua outra festa. Até citou, os cristãos têm a Páscoa, e nós, os centros africanos e, enfim, as suas ramificações, nós temos o carnaval. Então, queridos, se ficava algum tipo de dúvida de que carnaval tinha alguma coisa a ver com as trevas, hoje não existe mais. Porque nos últimos anos se tornou notório que mesmo nessas festas da carne, a zombaria ao nome de Jesus é extravagante, é horrível, né? Mas nós que cremos no Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, estamos aqui. E resistimos e continuamos falando daquilo que é a verdade, ensinando aquilo que é a verdade, mostrando aquilo que é a verdade, porque a palavra do Senhor diz que a verdade é que nos liberta. A verdade é que cura, a verdade é que salva, a verdade ela é poderosa e ela é tão poderosa que chega a ser infinitamente poderosa para nos transformar, para nos curar, para nos libertar. Então, a verdade não se negocia. A verdade, ela é a cura hoje para muitos dos problemas que nós temos. A cura para a sociedade, a cura até mesmo, talvez, para a saúde de alguns. É verdade. Porque algumas pessoas até ficam doentes. Por quê? Porque omitem-se da verdade. Escondem a verdade, ocultam a verdade, ou não querem praticar a verdade. Então, que nós possamos entender que a verdade, ela é poderosa em Deus para libertar todos aqueles que estão presos e cativos. Amém? Tenho falado nos domingos a respeito de como nós podemos construir a nossa vida para ter uma vida bem-sucedida. E eu quero falar hoje sobre uma verdade, sobre a verdade que para nós é extremamente importante e que muitas vezes a gente não quer ver essa verdade. E eu quero começar lendo João capítulo 10, verso 10, que traz para nós uma verdade. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Existem ladrões? Bastante, né? Até mais do que deveria, né? Até mais do que deveria. E o texto continua dizendo: eu vim, quem veio? Jesus. Diga Jesus. Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Esse texto aqui, ele até teologicamente, às vezes é muito discutido, né?
mas eu gosto de me referir a ele, e muitos dizem que não é, mas enfim, de que esse ladrão é o diabo. Outras pessoas dizem que não é, enfim, mas eu gosto de me referir ao diabo, porque quem influencia alguém a roubar é o quê? É o diabo. Então podemos resumir que esse é o próprio diabo. Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. O diabo a gente vê? Alguém já viu o diabo? Talvez alguns já viram vultos dele, né? Ou certas aparências, né? Mas ele, nós, de fato e de verdade, nós não vemos ele. Nós não comungamos com ele, entre aspas, né? Porque depois de hoje, talvez você vai perceber, depois do que eu vou falar, que talvez você está comungando com ele. Ele não sabe. O diabo, ele veio para matar. Ele veio para matar teus sonhos, ele veio para matar as coisas que você tenta construir na vida, ele veio para roubar essas coisas, ele veio para matar a sua vida, ele veio para te separar e matar a tua vida espiritual com Deus. O diabo, ele veio para isso. Só que ele não se apresenta para nós, ele não se demonstra para nós de uma maneira física. Mas sabe como normalmente ele se apresenta para nós? De uma maneira que a gente entenda, ou melhor, que atenda às minhas necessidades, os meus desejos, e atenda às coisas que eu quero, as coisas que eu preciso, ou que eu gostaria, ou até mesmo as coisas que eu imagino. E eu quero nessa noite tornar claro, a partir de hoje, a ação do diabo, que muitas vezes está no nosso meio e a gente não se percebe. Eu quero falar nessa noite, eu quero dar o título, que se você quiser anotar, gostaria muito que você anotasse, se possível. Deve ter papel, caneta, se não anote no celular, sobre as coisas que eu vou falar nessa noite. Guarde no seu coração, medite sobre elas, porque vai tornar claro muita coisa na sua vida. E eu vou fazer a seguinte pergunta, que é o título da mensagem que eu quero falar nessa noite. Você, por acaso, está sendo influenciado pelo espírito de Jezabel? Você já se perguntou se em algum momento, ou se hoje na sua vida, você está sendo, ou você foi influenciado por um espírito das trevas? Por um espírito maligno? Deixa eu contar algo para vocês. Eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Eu já tive um tempo na minha vida em que eu fui conduzido, fui manipulado e fui induzido por espírito maligno, espírito das trevas. E esse espírito em especial, esse espírito chamado espírito de Jezabel, que na verdade é até um nome bonito para o espírito de Jezabel, porque Jezabel foi o nome de uma rainha. E esse espírito, nós aqui hoje, nós damos o nome para ele, espírito de Jezabel, por causa dessa rainha. Na verdade, esse espírito ele tem o seu próprio nome e que, enfim, isso não vem ao caso. Mas, para vocês verem quão poderoso esse espírito ele pode se tornar quando nós damos a liberdade para ele, que ele chegou a destruir um reino inteiro. E lá em Apocalipse, o Senhor fala que esse espírito também é um espírito que influencia a destruição de igrejas. Quer ver? Põe para nós lá Apocalipse capítulo 2, verso... Bota desde o verso 18. Os irmãos sabem que o livro de Apocalipse é o livro que fala sobre o futuro, sobre o fim dos tempos. E aqui o Senhor fala em revelação a João, ele diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. É ou não é um elogio?
Oi, gente, oi. É ou não é um elogio? Sim, é um elogio. Porque ele está dizendo que ele conhece as obras, está reconhecendo o amor, está reconhecendo a fé, e ainda está dizendo que as últimas obras dele têm sido até maiores do que as primeiras. Mas, sempre tem um mas, né? Ele diz: tenho, porém, agora contra ti, o tolerares que essa mulher, pode dizer o nome dela? Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, os meus filhos, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Pode continuar. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Pode botar o 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amém. Põe a mão no seu coração e repita essa oração comigo aqui agora. Senhor Jesus, eu nessa noite rendo o meu coração, a minha mente, à tua presença, a obediência à tua palavra, e rejeito, Pai, da minha mente, todo sofisma, toda imaginação e toda incredulidade. Ilumina os meus olhos, para que eu possa ver com clareza, entender e crer unicamente na tua palavra. Eu rejeito toda ação maligna e torno os meus ouvidos a ouvir somente a voz do Senhor. Amém. Amém, queridos. Aqui o Senhor, ele mostra a realidade dessa igreja de Tiatira, que fala sobre essa mulher. Põe ali o verso 20 de novo, por favor. Fala: estão tolerando essa mulher chamada Jezabel. Na verdade, era uma mulher que estava na igreja. Só que o Senhor fala e dá o nome, se referindo a Jezabel, que é a Jezabel de o rei Acabe. Porque as mesmas obras, os mesmos ensinos, o mesmo modus operandi que ali essa mulher estava praticando, era o que aconteceu no tempo do rei Acabe. E nesse momento o Senhor, então, ele condena e ele chama a atenção da igreja para que então se posicione, para que de fato não tolere esse tipo de ação no meio da igreja. Amém? O Senhor me deu algum tempo atrás e colocou no meu coração fazer um estudo sobre esse determinado procedimento desse espírito. Porque ele é o maior divisor, o espírito que mais divide igrejas. Não só aqui, mas no mundo todo. É o espírito de Jezabel. E hoje eu quero mostrar para a igreja, para que a igreja possa fazer um autoexame. Será que você, será que nós estamos sendo influenciados por esse espírito? E a resposta nós vamos encontrar à medida que Deus vai nos dando o caminho nessa noite. Amém, queridos? Então vamos ler 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios,
e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Até aqui está bom. A gente viu ali no início do texto lá de João 10:10, que o diabo ele vem para matar e roubar e destruir. Esse rei Acabe, ele era filho de Onri, que também era rei antes dele. E o texto fala que ele então casa com uma mulher chamada Jezabel. O texto diz também que Acabe, ele foi o pior rei de toda a geração dos reis que teve até aquele momento em Israel. E além disso, ele escolheu casar com uma mulher chamada Jezabel, o qual o pai era um rei sacerdote a Baal. Quem era Baal, pastor? Baal era um deus da época, assim como a gente vê hoje vários deuses. Assim como a gente vê as pessoas adorando vários deuses. Muitas pessoas, até no período de carnaval, vão para a praia e começam a lançar um monte de coisas na água, lançando nas águas para adorar um deus. Vocês sabem qual é o nome desse deus? Sim ou não? Pois é. Baal era mais um desses. Porém, Baal ele era muito, vamos dizer assim, conhecido na sua época, assim como temos os nossos hoje, aqui na nossa região, muito conhecido. E Acabe, ele era rei de Israel, e Israel tinha o seu Deus, que é o nosso Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Eu quero que você entenda uma coisa, para que esse espírito de Jezabel, nos dias de hoje, ele possa agir, destruir, causar toda espécie de mal na vida de uma pessoa ou de uma instituição, como por exemplo uma igreja, porém ele não atua somente na igreja, mas ele atua em lugares, por exemplo, na política, ele atua, por exemplo, em lugares dentro de corporações, dentro de empresas. Esse espírito ele age em todo lugar. E nessa noite eu quero tornar e revelar para vocês como é a ação desse espírito e como ele age por meio de pessoas para causar toda espécie de mal. E como que ele agiu aqui? A gente vê claramente que para que esse espírito ele possa agir, ele precisa ter um hospedeiro. Alguém que hospede, alguém que aceite, alguém que faça uma aliança com ele. E no caso, quem fez aliança com Jezabel foi o rei Acabe. O rei Acabe fez essa aliança. Ele fez no caso, ele casou. Porém, hoje, pode ser um casamento, pode ser uma sociedade, pode ser uma amizade, pode ser qualquer tipo de coisa. Desde que haja ali um acordo, um consenso. E talvez esse consenso nem seja assim, aquele acordo que você concorda com tudo. Mas você imaginou que, não, aqui não tem problema. Isso aqui está legal, mas eu gostei. Não, para mim está bom. Só que às vezes, esse tá bom se torna a maldição da sua vida. Se torna o mal em ação na sua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e verso 5, a gente vai entender um pouco de como esse espírito ele começa a agir, como que ele adentra, como que ele tem acesso às nossas vidas. Diz aqui o seguinte: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós não temos armas, Deus não nos deu armas para lutar e brigar com pessoas. Mas ele diz que elas são sim poderosas em Deus para destruir o que, gente? Fortalezas. Pode repetir isso? Fortalezas. E essas fortalezas, então, elas vêm por sofismas. Elas vêm, o que são sofismas? São ideias,
São pensamentos que esses espíritos vão lançando na sua mente. E às vezes não são espíritos, às vezes são pessoas que lançam ideias na sua mente. São pessoas que lançam ideologias, pessoas que às vezes você acredita, pessoas que às vezes são suas amigas, pessoas às vezes que você concorda, pessoas às vezes que você anda junto, pessoas às vezes que você visita, pessoas que você come junto. Sofismas. E esses sofismas vão se tornando dentro de nós uma fortaleza. A gente hoje traduz uma outra palavra chamando crenças, que são coisas que são tão fortes em nós, que nós lutamos contra qualquer coisa que venha contra. Se nós olharmos para a palavra em si, fortaleza, fortaleza nos remete ao quê? Aqueles castelos, né, antigos, com muros enormes, com portas enormes, com ferrolhos enormes, com muros largos, uma verdadeira fortaleza, que é algo que resiste a qualquer ataque. Porém, esse tipo de fortaleza que está falando, são fortalezas de pecado, são fortalezas que estão dentro de nós, e que a gente não quer romper com elas, que a gente não quer desfazer na nossa vida, porque eu acredito, é assim. Agora, se nós pegarmos essa crença, essa fortaleza, e a gente olhar para a palavra, será que vai estar certo? Será que vai corresponder? Será que vai ser de acordo como Deus quer? Será que Deus vai aprovar? E eu sugiro que você faça já uma reflexão e pense o seguinte: será que isso que eu penso, será que isso que eu acredito que é tão forte em mim, Deus se agrada? Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, não sei se vocês têm acompanhado, mataram uma pessoa por abuso de uma criança. Sim ou não? Quando você ouviu isso, você disse, ainda bem? Ou você falou, misericórdia, Deus? É certo abusar de uma criança? Não. É certo matar a pessoa? Mas o impulso, a crença que a gente tem, a fortaleza, permite ou faz com que a gente haja nisso. E a gente diz, bem feito. Porém, se nós perguntarmos para o Senhor, Senhor, é isso que tu queria? Senhor, tu aprova isso? Atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Amém? E isso são fortalezas que a gente tem dentro de nós, e que muitas vezes, se a gente olhar para a realidade, olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver, Deus não se agrada disso, Deus não está de acordo com isso, essa minha atitude, esse meu pensamento, esse meu acordo, Deus não faz parte. E é por aí que Jezabel começa a entrar. É numa fortaleza nossa, é numa crença, é numa abertura, numa brecha dessa, que nós permitimos que esse tipo de espírito possa adentrar, possa influenciar a nossa vida. Jezabel, como eu disse, ela era filha de um homem chamado Etibal, e esse cara aí era rei dos Sidônios, ele era também o sacerdote de Baal. E Jezabel, ela foi a responsável por disseminar toda a cultura religiosa a Baal em Israel. Israel inteiro adorou a Baal, tanto que o seu marido, Acabe, influenciado e manipulado por ela, fez o quê? Fez um poste ídolo. O que é? Uma imagem a Baal. O que ele fez mais? Ele construiu um templo a Baal. O que ele fez mais? Ele construiu um altar para Baal. E tudo para agradar a Jeza, a bonita. Tudo para agradar Jezabel. E olha que interessante isso, queridos. Baal, ele era considerado
um deus da fertilidade e um deus do clima. Sabe o que Deus fez para desmascarar Baal? Só que o povo, pela sua incredulidade, não viu, não enxergou. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, que era o profeta, um dos poucos profetas que sobraram naquele tempo, porque todos os outros ali foram mortos, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse então ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Se Baal era Deus da fertilidade, se Baal era Deus do clima, por que então, durante 3 anos não choveu? E Deus diz: não vai chover. A mesma coisa Deus fez lá no Egito, mostrando para o faraó e toda aquela nação que ele era o único Deus. Querido, não se engane. E é o que Jezabel quer, que a gente se engane. Gálatas fala isso: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, o homem vai colher. Deus é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Deus sabe todas as coisas, não importa onde você se enfie, não importa o que você oculte, não importa o que você fale, seja no mais oculto. Não importa, Deus sabe, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, e Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas o povo que clamava a Baal não fez chover. Que engraçado, né? Que engraçado, porque trocaram o Deus que tirou eles do Egito, trocaram o Deus que fez eles se salvarem, trocaram o Deus que perdoou os seus pecados, para um Deus que era uma estátua, e que não falava, que não respondia, que era surdo, cego e mudo. E às vezes, nós aqui fazemos a mesma coisa. Fomos salvos, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu a sua alegria, a sua salvação, removeu de sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida, aquele peso de condenação do pecado, e nós decidimos idolatrar outro Deus, que às vezes pode ser uma pessoa, uma ideia, um conceito, um líder. Que Deus você está servindo hoje? Ao Deus que pode todas as coisas, acima de todas as coisas? Ou aquele que faz promessa e que te agrada e faz convites, cafés, almoços, jantas? Quem é o Deus que você serve? 1 Reis, capítulo 16, verso 25 e verso 26, olha o que nos diz. Fez honre o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. E o 26, andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quem que era Onri, pai de Acabe? E onde é que eu quero chegar com isso? A porta de entrada, queridos, para o espírito de Jezabel pode ser espíritos familiares. E pode ser pecados ocultos na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Porque se eu também não cuidar, eu também posso ser vítima de Jezabel. Cada um de nós aqui. O que é isso, pastor? Onri, ele era pai de Acabe. E a Bíblia diz aqui que ele, no seu tempo, antes de Acabe, ele foi o pior rei até o tempo dele. Onri morre, Acabe assume o trono. Lembra que eu já falei aqui que espíritos não
não morrem. Para onde foi esse espírito que atuava em On? Acabe. Acabe reina sobre Israel. E a Bíblia diz o quê? Que ele fez pior do que todos os reis antes dele, cometendo os pecados que seu pai cometeu e ainda piores, porque ele abriu a porta para Jezabel dominar todo o reino de Israel. Então, queridos, precisamos avaliar, será que não tem alguma herança? Será que não tem algum legado? Será que não tem alguma influência do passado, de pais, de espíritos de ação na sua vida, na nossa vida? Será que não tem algum pecado oculto que ainda não foi revelado? Será que não tem algum conflito que não foi resolvido? Isso abre a porta para que o espírito maligno possa usar e influenciar a sua vida. É isso que aconteceu. E é isso que vem acontecendo há anos, séculos dos nossos dias. Olha o que diz ali em 2 Crônicas, capítulo 18, 19 e 21. Segunda Crônicas, isso aí. Perguntou o Senhor, olha isso, gente. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: como tu vai fazer isso, espírito? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Aqui tem uma grande lição para nós, queridos. Acabe, como ele não agradava ao Senhor, e ele permitiu que o reino inteiro fosse idólatra, permitiu que Jezabel dominasse o governo inteiro por meio de Acabe, e isso depois eu vou falar melhor até. O que Deus fez? Então é assim. Então tá. Deus liberou para que demônios usassem boca de pessoas para falar contra ele. Aqui é a prova de que espíritos agem por meio da boca de pessoas. E às vezes, algumas pessoas, em nome do Senhor, em nome da revelação, em nome da santidade, em nome do que é certo, vêm falar e declarar que é assim e que é assado. Está aqui a prova de que muitas vezes pessoas boas acabam sendo enganadas e manipuladas por espíritos como o de Jezabel, que está na boca de pessoas. E a gente achando que é Deus. A gente achando que é Deus falando. Mas olha, é o fulano. Olha só o fulano. Olha só o Beltrano. Olha, nossa, mas ele, olha como ele é. Olha a autoridade. Olha o tempo de igreja. É mesmo? Será que isso realmente isenta alguém de alguma coisa? Eu aprendi que no reino de Deus ninguém vive de juro, ninguém vive de poupança, ninguém vive de investimento. Nós somos salvos pela fé e não por obras. As tuas obras, amados, elas geram sim galardão. Mas não ache que porque um dia você fez algo bom, agora o resto da vida não precisa fazer mais nada. Não ache que porque um dia você pediu perdão, agora nunca mais precisa pedir perdão. Não ache que agora um dia você fez uma coisa certa, nunca mais precisa fazer nada certo. Isso é um engano. Isso é um engano. E muitas pessoas, em nome da religião hoje, matam pessoas. Em nome do amor, em nome da reconciliação, em nome da unidade, excluem pessoas. Matam
pessoas, às vezes não fisicamente, mas matam espiritualmente, matam sonhos, matam a alma, machucam, tornam pessoas doentes, em nome da santidade. Está aí. Está aí o que acontece. Amém? Então vamos lá. Como que esse espírito, ele age nas pessoas? Primeira coisa, lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 31 e 32, olha como que esse espírito age. Eu vou falar agora de alguns pontos de como é a ação desse espírito. Como se for a coisa de só menos andar pelos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibael, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. E o 32, levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Agora põe para nós ali 2 Reis, capítulo 9, verso 22. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perduram a prostituição de tua mãe, Jezabel, e as suas muitas feitiçarias. Primeiro ponto, Jezabel se apresenta como uma pessoa mega hiper espiritual. Ela veio trazendo uma solução para um país, como que Baal seria a solução de Israel. Não, vamos adorar a Baal. Não, vamos adorar a Baal, porque Baal vai resolver o problema de Israel, o problema da população. E aqui Jeú confronta. Tem paz? Que paz? Como é que vai ter paz se a tua mãe trouxe prostituição a toda a nação? E o que é prostituição? É infidelidade. Está falando aqui de uma infidelidade a Deus, porque troca Deus por outro Deus, troca o Senhor por outros deuses. E ele diz: como essa mulher que é feiticeira. Você sabia, queridos, que feitiçaria não é só aqueles negócios da esquina? Não é só aquelas galinhas mortas, aquelas velas que a gente vê por aí? Amém? Estão comigo, sim ou não? Sim. Então diz assim: estou contigo, pastor. Amém, acorda, tá? Acorda, porque ela não quer que você ouça o que eu vou dizer. Não é só isso feitiçaria. Feitiçaria também, sabe o que é? É você falar mal de alguém. Isso é também feitiçaria. Sabia disso? Você sabia que, assim como você ora a Deus e é uma oração espiritual, você concorda sim ou não? Sim. E você está clamando a Deus, e quando você ora a Deus, você fala coisa ruim? Hã? Você fica difamando, você fica fazendo qualquer coisa, espécie de coisa maligna? Não. Você está fazendo uma oração santa. Agora, quando você fala e você amaldiçoa, você está fazendo o quê? Uma feitiçaria. Não sabia, né? Pois é. Cuidado com a tua boca. Cuidado com as palavras que saem dos teus lábios. Porque ao mesmo tempo que às vezes as pessoas vêm aqui no culto, participam da ceia, pedem perdão, descem ali embaixo e começam a fazer oração feiticeira. Ali embaixo, aqui na cantina. Será que eu estou mentindo? Então, queridos, Jezabel, ela se apresenta como uma pessoa que costuma ter visões, que costuma ter revelações. E ela diz coisas tipo: olha, tive um sonho, e no sonho Deus me falou tal e tal coisa. Ela costuma também dizer palavras assim: Deus falou comigo, e Deus disse. Ela costuma dizer: não sinto que tal coisa é
de Deus. Eu não sinto. A pessoa costuma dizer, Deus me mostra, Deus está me mostrando, Deus está me falando. A pessoa também costuma fazer o quê? Olha, eu estou sentindo algo, eu não sinto que isso, eu não sinto que aquilo. Eu vou falar uma coisa para você, queridos. Se você não conhece a palavra, você vai ser enganado por Jezabel. Porque a pessoa que se apresenta com esse tipo de discurso, geralmente, não são qualquer pessoas. Jezabel escolhe a dedo. Ela escolhe pessoas de influência, ela escolhe pessoas que têm um determinado nome, escolhe pessoas que têm um determinado até entendimento, conhecimento e sabedoria. Autoridade, no meio onde ela está inserida. E ela usa essa pessoa para ter esse nível de espiritualidade, de nível de santidade. Cuidado. A pessoa que se diz muito santa, muito certinha, quer fazer tudo muito assim, assim, assado, e tem uma palavra tão crentez, eu fico com o pé atrás. Eu fico. Porque eu ainda não fui para o céu. Lá no céu, você é santo, santo, santo. E vocês também que forem para o céu. Aqui, eu sou carne, eu sou alma, eu peco, e aqui eu não sou santo, santo, santo. Eu sou santo, lavado pelo sangue do Cordeiro, no nome de Jesus eu sou justificado, eu sou lavado e sou perdoado. E por isso nós somos santificados. Mas agora, santo do pau oco, cuidado. Cuidado. Pessoas que se apresentam com excesso de santidade, cuidado. Amém? Geralmente, tá? Geralmente, não é isso... Não necessariamente isso acontece e isso é com todo mundo, mas geralmente essas revelações, elas têm um sentido negativo e acusador. Então Jezabel, ela vem com essa espiritualidade, nível de sensibilidade espiritual e santidade, mas traz sempre o quê? Um cunho negativo e acusador. Amém? Primeiro ponto esse. Segundo ponto, como que age também? 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas, Obadia tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Coloca o verso 10 agora. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Outra coisa que Jezabel faz, queridos, e a gente vê nesse texto, ela persegue as autoridades para destruir. Jezabel, ela não suporta a autoridade, porque a autoridade é a única coisa que pode confrontar e destituir ela. Então ela vai de todas as formas minar, tentar destruir a autoridade, ou tentar fazer com que essa autoridade concorde com ela. Ela não suporta. Aqui a gente vê ali no verso 4 que ela exterminou os profetas de Deus. Ela literalmente matou quase todos os profetas do Senhor. Ela perseguiu eles. Acabe foi nos outros reinos, em outras nações, atrás de Elias, para matar Elias. Porque era a instrução de Jezabel. Uma das coisas que Jezabel não suporta é a autoridade. E quando ela encontra uma barreira, como ela encontrou com o profeta Elias, ela prometeu, eu vou te matar. Saiba de uma coisa, que se você se opõe a Jezabel, você se torna alvo de Jezabel. Porque quando ela é descoberta,
quando ela é discernida, ela vai tentar causar um caos, uma confusão, uma contenda, uma divisão. É o que ela faz. Olha o que diz em 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. O que a palavra nos instrui sobre a autoridade? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É o que Jezabel quer? Não. O que ela faz? Ela começa a plantar sementes de discórdia, a plantar ideias, a colocar dúvidas, para que quando a dúvida venha no coração, venha na mente da pessoa, a pessoa comece a imaginar. E quando as pessoas imaginam, elas chegam sozinhas, com a sua própria imaginação, sem um pingo de verdade, a acreditar no que elas imaginam. E aí o que elas fazem? Elas concordam com Jezabel e começam a fazer a mesma coisa que ela, acusar. A perseguir, até o ponto de fazer o quê? Excluir, tirar fora. Você já deve ter passado por isso talvez numa empresa. Entrou um gerente ou tal pessoa lá no grupo, mas isso aqui não dá certo. Tu viu fulano? Daí começa aquele frufru, aquela conversinha, e vai para um, e vai para outro, e vai para outro. Agita tanto o ambiente, tanta oração feiticeira no ambiente, que a pessoa, sem saber de nada, começa a passar mal. Teve pessoas, crianças aqui na igreja, antes do culto, que estavam passando mal, por causa dessa palavra que ia ser ministrada. Jezabel, ela ataca dessa maneira. Porém, a palavra do Senhor nos instrui o quê? A perseguir a autoridade? Não. A abençoar, a orar pelas autoridades. Por quê? Porque quem abençoa, quem ora pelas autoridades tem o quê? Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Pergunto, quem se levanta contra a autoridade? Se algum dia você já fez isso na sua vida, você ficou com vida tranquila e mansa? Eu posso dizer, eu já fiz isso. Eu já falei mal de autoridade. E nunca fiquei tranquilo e manso. Bem pelo contrário, um peso muito grande sobre a minha vida. Quando você se levanta contra uma pessoa, pode ter certeza, se essa pessoa, ela teme ao Senhor, ela honra ao Senhor, ela não vai cair. Vai cair quem se levanta. A Bíblia diz, cairão 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Assim diz. Amém? Então, o segundo ponto é esse, queridos. Quem está sendo perseguindo uma autoridade, é porque está querendo tomar o seu lugar. Quem está querendo perseguir alguém é porque está querendo o lugar de alguém. Quem quer ter o controle da sua vida e por quê? Se você já passou por isso ou está passando. Pense um pouquinho. Quem é que quer ter o controle da sua vida? Porque é isso que Jezabel quer. Ela quer tomar o lugar, ela quer tomar o controle. Jezabel não era o nome principal, ela era a esposa do rei, ela era a rainha. Mas a rainha não tinha muito pitaco. Quem tinha era o rei. Mas ela manipulou o reino inteiro por meio de Acabe. Ela não quer ser a primeira a aparecer. Por quê? Porque logo vão perceber. Mas ela quer arrumar quem ela possa manipular. É isso que Jezabel faz. Quem quer controlar a igreja hoje será? E por quê? Por quê? Quem? Terceiro ponto.
1 Reis, capítulo 18, verso 17 e 18. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Olha o que diz lá, agora em Romanos 2, verso 1. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas. Por quê? Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que você condena. Vocês entenderam esse texto, gente? O que tu julga o outro é porque tu faz igual. É o que o texto está dizendo. E o que é que Jezabel faz? O que é que esse espírito faz? Ele acusa naquilo que ele mesmo faz. Ele aponta o dedo para o outro, para que o outro seja evidenciado, e não ele. Alguma semelhança aqui é mera coincidência hoje na nossa nação, na nossa política, nos nossos governantes. O que fazem? Mentiroso. Quem está mentindo? Hã? Quem está mentindo? Quem acusa, dá uma olhadinha na vida dele se não está fazendo igual ou pior. Dá uma olhadinha. É muito fácil apontar o dedo para o outro, mas quando a gente aponta o dedo para o outro, quantos tem virado para mim aqui? 3. Para o outro tem 1. Aqui tem 3. E o outro está para onde? Para o alto. Deus está vendo, viu? Tu está apontando para o outro, 3 é para ti, porque tu faz pior que ele, e o de cima está apontando para Deus. Ó, Deus está vendo. Mas está fazendo igual. Jezabel usa disso. Ele acusa os outros daquilo que mesmo faz. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. 1 Reis, capítulo 21, verso 4. A seguir, olha o que diz nesse texto. Então Acabe veio desgostoso e indignado para casa. Alguém já veio assim para casa? Já? Às vezes eu vou, viu? Às vezes eu vou. Olha o que é. Por que ele foi assim para casa? Por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falou para ele o seguinte: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto, e ele não comeu pão. Ficou brabo, não vou nem comer hoje. Pode continuar o texto. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, perguntou, disse: que é isso que tens, assim desgostoso, o teu espírito, e não come pão? Ele respondeu: eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Aí a mulher sábia respondeu. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Tipo assim, mas tu não é o rei? Faz alguma coisa? Tu não é um rei? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Bom, pelo que a gente viu a história até aqui, pelos meios legais é que não vai ser, né? Porque ele disse que não ia vender. Como foi que ela fez isso então? Vamos ver? Então escreveu cartas. Escreveu cartas em nome de Acabe. Cuidado, viu? Usar o nome do outro em vão, hein? Usar o nome dos outros. Eu já vou aproveitar que aconteceu e vou fazer um ajuste aqui. Posso, amém? Amém. Não usa o meu nome de pastor para conquistar o que tu quer aqui dentro, viu? Tá? O pastor disse. Não usa
o meu nome para conseguir o que tu quer. Cuidado. Tem gente que às vezes pega uma fala minha do altar e vai num ou vai no outro e assim, não, mas o pastor falou. Falou quando? Falou para ti? Meus amados, se a pessoa, eu vou dar uma instrução aqui, se a pessoa chegar para você pedindo algo que não está de acordo aos procedimentos, aos processos normais da igreja, e ela dizer, não, mas o pastor falou, confirma comigo, viu? Porque é que Jezabel fica fazendo, pegando o nome dos outros para querer fazer o que quer fazer. Não é assim que funciona. E olha, como disse um irmão para mim esses dias, né? Eu só tenho as orelhas de burro, não sou burro. Amém? Então tá bom, seguimos. Então ele escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o. Para quê? Ai, que mulher legal, né? Resolveu o problema de Acabe, agora ele ganhou uma vinha. Matou o homem. Como que ela fez? Usando o nome do marido. Sabe como que Jezabel faz, queridos? Ela manipula as pessoas e as situações para chegar aonde ela quer, para conquistar o que ela quer, para cumprir o propósito dela. Uma das coisas que ela é, não vou dizer perfeita, né? Mas que ela é especialista é na manipulação. Ela vê o desejo, a falha humana das pessoas e ela então se aproxima para ganhar o quê? A confiança. Uma vez que a pessoa ganha a confiança da outra, ela faz o que ela quer. Por quê? Porque ela induz a pessoa pela maniquinação do erro, fazendo com que a pessoa fique obscurecida de entendimento, porque se ela deu ouvidos à manipulação, é porque ela não tem conhecimento da verdade. E quem não, eu volto a dizer, quem não tem conhecimento da verdade, acaba se tornando vítima do espírito de Jezabel, porque acha que o que a pessoa está dizendo é certo, porque acha que o que a pessoa está falando é correto, porque acha que a forma como está sendo conduzida está ok. Engano, mentira, dissimulação, manipulação, mentira. Jezabel, ela age pelas sombras, ela não age à luz do dia. Jezabel, ela age nos cantos da igreja, nos cantos do trabalho, nas mesas de café, nas mesas de jantares. É assim que ela age. Ela vai pegando, como eu disse antes, as fortalezas de pecado das pessoas. Vou dar um exemplo para você. A pessoa tem uma estima baixa, tem uma baixa autoestima. Ela não se sente uma pessoa confiante. Ela não se sente uma pessoa que ela tem convicções das coisas. Jezabel chega assim, não, mas tu pode, querido. Tu pode, querida. Não, mas olha. E ela começa a massagear o ego, dando o que a pessoa tem falta. Sabia que Jezabel sustentou 850 profetas de Baal, dando comida para eles? E é assim que ela manipula os seus, alimentando da maneira que a pessoa tem necessidade. A pessoa é carente, ela dá atenção.
A pessoa está sentindo algo estranho. Não, vem comigo, eu vou orar por ti. Cuidado, cuidado com a manipulação. Cuidado com as áreas que você tem necessidade, se as pessoas não estão utilizando isso para o proveito pessoal delas e para as conquistas pessoais dela. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer saber se você tem uma amizade sadia, a pessoa te deixa livre. Se a tua amizade não é sadia, que ela te proíbe, que ela diz, se tu não está comigo, então tu não está mais nunca, ela te corta, ela não te responde, se tu não está de acordo com ela, ela não está mais contigo, pode saber, não é de Deus, é maligno isso. Amém? Se a amizade não te fala a verdade, não te corrige e não te coloca no teu lugar, não é de Deus. É para uso e fruto, é para bens pessoais. Cuidado. É assim que Jezabel, ela vai agindo nas escuras. Ela usa da influência e da autoridade que ela tem. Ela trabalha também nas fraquezas das pessoas para manipular e conquistar. Ela tem aparência carismática para atrair as suas vítimas. Se coloca como solução para ganhar a confiança das pessoas e usar para aquilo que ela quiser. E ela também acaba fazendo o quê? Ganhando seguidores para a sua ideologia. Não foi o que ela fez? 850 profetas. Vem, te dar casa, vem, vou te dar comida, vem. Ela juntou 850, não vou falar o que eu pensei. Ela juntou 850 pessoas que começaram a idolatrar um Deus morto. A idolatrar um Deus que não faz nada, uma mentira e um engano. E sabe o que aconteceu com os 850? Alguém sabe da história? Foram todos mortos. Todos os seguidores de Jezabel morreram. Hoje a morte, queridos, não é pela espada. A morte é espiritual. E aqui nós temos um bom exemplo nessa igreja disso. Os seguidores de Jezabel, dessa igreja, estão aonde hoje? Hã? Aonde estão? Estão morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não querem reconhecer. Se você não se arrepender, não reconhecer, você vai perder o lugar que tanto você lutou para conquistar e para chegar. Se você não cair em si, não abrir os olhos desse engano de Jezabel, você pode perder tudo aquilo que você lutou tanto para conquistar. Inclusive, alguns perdem, como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 2, até a família e filhos. Por quê? Porque estão seguindo Jezabel. E é o que infelizmente tem acontecido hoje nos nossos dias. E a gente sabe, muitos aqui sabem disso. Amém? Tem mais? Vocês querem mais? Meu Deus do céu, olha lá, cara. Olha que eu vi a hora. Estava tão bom. Primeira Reis 19:2. Vamos lá. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. O que ela diz aqui? Mandou uma mensagem, falou para Elias: amanhã eu vou te matar. Assim como tu matou os 850 profetas, amanhã vai ser o teu dia. Jezabel, ela quer tomar o poder a todo custo.
Não importa o que ela vai fazer. Ela quer tomar o controle a todo custo. Que Deus tenha de nós. Apocalipse 2:20. Agora eu vou voltar lá. Tenho, porém, contra ti. Sabe quem é esse contra ti? Contra mim, pastor dessa igreja. O tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza, manipule, engane os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Meus amados, essa mensagem aqui Deus me deu, porque se eu continuar permitindo essa e tolerar essa Jezabel no nosso meio aqui, é eu que vou pagar o preço, e eu não vou pagar esse preço. Então, queridos, essa palavra é para nos salvar, para nos perdoar, para nos curar, para nos libertar. Que a gente nessa noite possa cair em si dessa manipulação, engano desse espírito demoníaco que vem seduzindo, enganando, manipulando com falsas verdades. Com falsas verdades. Em nome da justiça, em nome do amor, em nome da misericórdia, em nome da santidade, vão fazendo coisas que Deus não se agrada, que Deus não tolera. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu vou agora lá para o final, porque senão eu vou até tarde. Provérbios 6:12. Olha o que diz Provérbios 6:12, queridos. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Vamos lá. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando. Pode falar para mim? Semeando? Vamos lá. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E o que mais? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E o que é? Primeiro, Deus não gosta de olhos altivos, soberba, de língua mentirosa. Deus não gosta das mãos que derramam o sangue inocente. Aqui, queridos, talvez você não está tirando a vida, mas está tirando a salvação de alguém. Está tirando a salvação de alguém. Por quê? Porque manipulando, porque fazendo chacota, contenda, a pessoa, ela desanima, a pessoa, ela não quer mais vir à igreja. E aí, pastor é tudo igual, igreja não sei o quê, melhor é ser desigrejado mesmo, não tem problema. Aí encontra uma desculpa na Bíblia, não sei onde, para dizer que desigrejado é certo. Que engano. Vamos embora. Mais um. Coração que trama projetos iníquos, e pés que se apressam a correr para o mal. E aqui, testemunha falsa, que profere mentira, e que a 7ª, semeia contenda entre irmãos. Chega a dar coceira aqui. Que Deus, queridos, Ele tenha de nós. Como é que Deus quer que nós sejamos, hein? Deus fala para nós: amai-vos uns aos outros, como eu também vos amei. O que Deus quer de nós? O que fala a oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, assim como eu também perdoo aqueles que os têm ofendido. E aquele que não perdoa os pecados também não será perdoado. É bíblico. A Bíblia fala que nós devemos servir uns aos outros. A Bíblia também fala
para nós não fazermos acepção de pessoas. Esse é melhor que aquele não sei o quê, que aquele é mais bonito, que aquele é não sei o quê, que aquele tem dinheiro, que aquele não tem. Um dia aí desses aí eu recebi um recado, sabia? Dentro de um envelope de dízimo. Não sei se a bênção está aqui ou não, mas me acusando. Ah, porque tu perdeu os melhores dizimistas da igreja. Ah, porque tu já está que nem o antigo pastor. Ah, porque tu não sei o quê. Ah, porque tu não sei aonde. Se você está aqui, meu irmão, eu quero te falar. Eu não devo nada para ninguém. E se você tem algo comigo, vem falar comigo. E não sai fazendo confusão por aí. Vocês acham que essas palavras que eu trago é à toa, gente? Para vocês verem que Deus ele tenha de nós misericórdia. Ainda bem que Deus me dá graça, né? Porque se me desse força, né? Hã? Amém? 1 João 1,9. É ceia, vocês vão aguentar mais um pouco, vamos embora. 1 João 1,9. João 1,9. Não tem 1,9? 1 João? Ah, tá ali. Ué? Sumiu agora? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados, queridos. Amém? E nos purificar, e nos limpar, e nos transformar de toda e qualquer, querido, injustiça que nós tenhamos praticado. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu quero que o amor de Deus, ele te constrange a tal ponto que você possa chegar e vir aqui hoje e ceiar com Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei. Faça que nem aquele homem que chegou no templo e disse, porque chegaram 2 homens no templo e disseram, um fariseu, não, eu tenho dado dízimo, não, eu jejuo tantas vezes, eu oro, não, eu sou santo. E o outro chegou, Senhor, eu sou pecador, Jesus. Eu sou pecador, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu tenho feito mal, me perdoa porque é minha língua, me perdoa por causa disso, me perdoa. Querido, seja esse homem hoje. Seja essa pessoa hoje, seja humilde. Porque a Bíblia diz que os humildes Deus exalta, mas os soberbos Deus abate. Seja humilde. Olhe para dentro de si e pare de olhar para os outros. Olhe para dentro de si e pare de se permitir que pessoas influenciem a tua mente, a tua vida, para você cair em desgraça, em divisão, em separação, em contenda. E se algo não agrada a você, se algo tem lhe incomodado, eu sou o teu pastor, para te ajudar a resolver as coisas que você não consegue resolver. E é para isso que eu estou aqui. Se tem algo na sua vida, se tem algo que te incomoda, se tem algo que não está certo, eu sou o pastor dessa igreja. Eu não sou santo, mas eu sou o pastor, eu sou o guardião da palavra de Deus neste lugar. E Deus falou que eu tenho contra ti, que está permitido que essa mulher aqui dentro ensine e faça o que não deve. Eu não permito no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.